Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula do Reversion Profits para Forex, Day Trade no Eurodólar e análise de tendência de algumas paridades. Dia 1/11 de 2012, começando o mês com um lucro que a gente teve uma operação vencedora. Acesse www.traderprofissional.com.br. Acesse esse link cadastrar no curso para você receber as duas videoaulas de 10 a 15 minutos sobre Forex e Bolsa de Valores diariamente com o resultado de nossos trades e a comprovação da eficiência de nossa metodologia. Acesse também o Facebook, Twitter e pelo YouTube. Bom pessoal, então eu começo a operar Forex quando eu começo na Bolsa de Valores, que é 10 horas da manhã. E 10 horas da manhã foi mais ou menos, né, nessa linha vertical aqui no Forex para o Eurodólar, né, que é um horário diferente também do horário brasileiro que aparece no gráfico do MetaTrader. Essa conta aqui é demonstrativa porque eu não posso estar mostrando o número de cliente real por questão de segurança, então eu estou mostrando essa conta demonstrativa, certo? Porque por questão de segurança eu não posso mostrar aquele número ali. O que acontece, pessoal? Então o mercado ele estava numa tendência de baixo, por quê? O preço está numa tendência de baixo quando ele está abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul, onde nós temos na linha azul um indicador com tem fundamentos científicos esse indicador, e nós comprovamos isso no curso Trader Profissional Avançado e no curso Reversion Profits também. Então sempre quando o preço está abaixo desse indicador, a tendência vai ser de baixa e é muito provável que dê muitas quedas grandes e você vai poder ganhar vendido. Se estiver acima, significa que o preço pode subir muito, porque a tendência será de alta. Isso é um indicador científico, é comprovado estatisticamente nos DVDs, eu provo para vocês e vocês realmente não vão ter dúvidas disso, que apenas essa linha, não precisa analisar nada da análise técnica, só analisar essa linha azul e você já vai estar com a tendência decifrada. Certo? Não quer dizer que você vai ganhar sempre, mas quer dizer que você sabe exatamente a tendência e a maior probabilidade do mercado. Então, o que acontece? Começou aqui meu dia, né? O preço veio voltando para Price Trend Line aqui, quase deu um sinal de venda, fez um candlestick aqui que denota quase uma pinça de topo, né? Quase uma pinça de topo, mas precisava romper a mínima para fazer a entrada operacional e rompeu a máxima desse candle, então desconfigurou o sinal. Né? O preço voltou para baixo da Price Trend Line, subiu, fez um pouquinho de movimento de alta e fez correções pequenas com candles de indefinição, onde nós temos aqui um spinning top praticamente, né? E tivemos aqui um candle significativo que é um martelo, né? Teve uma sombrinha um pouquinho acima do martelo, teve, mas é um martelo de acordo com os padrões de candlesticks, exatamente numa zona de suporte, porque preço acima da Price Trend Line com o martelo nela, então é realmente uma denotação de pressão de compra e restrição para mais movimento de alta, certo? Então tá aí, pessoal, o martelinho aqui. Quando fez o rompimento da máxima desse martelo, a gente entrou um pip abaixo da mínima, a gente colocou o stop loss, né? E porque nossa entrada operacional é na Price Trend Line. Quando a tendência de alta, o preço voltou para a Price Trend Line, a gente faz, né, a operação. A gente vê aqui, pessoal. Cadê o euro-dólar? Não é isso aqui não. Bom, pessoal, o risco dessa operação, né, tava dando menos do que 0,30%. O método de alavancagem inteligente permite que a gente alavanque até 5 mini lotes, certo? Então eu estou alavancado 6 pips de prejuízo, que vai ser minha operação, porque o stop loss está a 1.2944 e o start de compra foi a 1.20. O start de compra não, a ordem 1.2950, que foi a ordem de compra para iniciar a operação comprada. Então veja que nós temos 5 mini lotes, certo, posicionados, alavancamos um pouquinho porque o nosso capital aqui é de 10 mil dólares, tá? Eu opero com capital de 10 mil dólares só no Forex, porque moro no Brasil, é complicado transferir muito dinheiro para o exterior, eu não tenho coragem. E a gente tem aí então 5 mini lotes porque permitiu a alavancagem inteligente, a técnica de alavancagem inteligente. E outra coisa, pessoal, quando o mercado está em movimento, você não tem como vir aqui na planilha, colocar todos os números bonitinhos e ficar fazendo cálculos aproximados para ver quanto que vai dar o 0,30% de risco, né, que é o nosso risco máximo. Sempre nós vamos perder 0,30%, mas quando ganhamos muito mais do que 0,30%. Então existe a técnica de manejo de risco veloz, ou seja, eu calculei a diferença de pips e já sabia exatamente a quantidade de lotes que eu deveria entrar na operação e já entrei, certo? E precisamente em 2 segundos eu já coloquei a ordem com 50. Então, manejo de risco veloz é algo que
quase nenhuma escola, ou talvez nenhuma ensina para vocês, e porque é necessário o trader saber fazer isso. Senão não adianta você saber na teoria, você tem que saber na prática calcular em segundos, porque o mercado é uma questão de segundos, é uma decisão em questão de segundos e cálculos de cabeça em questão de segundos que você tem que fazer. Fiz a operação, entrei, usei o manejo de risco veloz, beleza. O preço foi fazer um topo de fundos ascendentes, de acordo com nossa técnica de saída operacional do Reversion Profit, vai ser, né, quando o preço estiver em uma das wall lines, no caso essa aqui é a wall line mediana, mas a gente pode estar saindo nela também, certo? E nessa wall line mediana, a gente vai sair da operação quando o preço fizer divergência exatamente nessa zona da wall line mediana. Então bateu aqui, foi a entrada operacional, a gente vai sair nessa linha branca aqui, que é a zona de reversão de movimento. São zonas de restrição, certo? Que se acontecer a divergência entre profit line e o preço, vai acontecer a saída operacional. Então veja que o preço foi fazendo topos de fundos ascendentes, a gente foi fazendo a proteção do lucro nos topos confirmados, e o último fundo confirmado, não foi topo confirmado a proteção de lucro, foi nos fundos confirmados dos pivôs de alta, tá? Desculpa. Então aqui os fundos confirmados do pivô de alta, beleza, a gente foi protegendo o lucro aqui. Fez esse topo aqui, que fez inclusive depois da wall line, que foi a linha branca aqui, a gente teve aqui um padrão de candlestick que é um doji, certo? Um doji, só que esse doji ele tá com a sombra mais para cima, bem grande e com o corpo pequenininho. Isso lembra uma estrela cadente, só que a estrela cadente tem um corpo um pouquinho maior, certo? E com esse candle de mínima a gente tem o que? Uma estrela da noite, a configuração desses 3 candlesticks. Porém, não era para sair, porque não deu divergência. A Profit Line fez novo topo também. Então, eu estava esperando o rompimento desse topo e fazer divergência na Profit Line. Só que não fez divergência na Profit Line. Inclusive, fez um topo no mesmo lugar, um topo duplo. Temos aqui esse doji aqui, cruz, certo? E veja que, embora não tenha feito um novo topo de divergência na Profit Line, mesmo a gente tem topos no mesmo lugar e a Profit Line com topos de divergência. Ou seja, esse topo é bem menor do que esse e esse topo está no mesmo lugar do que esse no preço. Divergência exatamente depois da wall line mediana. Então a saída operacional foi aonde? Eu saí exatamente nesse doji aqui, tá? Que foi aí 1.2977, certo? Então a venda aqui foi 1.2977. Então tá aí, pessoal, a gente tirou hoje 1.35% de lucro, 135 dólares para 10 mil dólares, pessoal. Isso é uma grana fantástica, tá? É uma grana fantástica. Na bolsa de valores fazer isso você não consegue estar fazendo, certo? Então no Forex com pouco dinheiro, como o risco é menor, você tem um grande poder de alavancagem respeitando o manejo de risco, certo? Porém, pessoal, vale ressaltar o seguinte, ó. No mês de outubro eu comecei dia 22, ó. Olha o que tá tudo em branco aqui no meu registro de trades. Eu perdi a maioria das vezes. Então, não pense que todos os dias você vai ganhar 1% e com a média de 1% você vai ter 20, 25% por mês. Não é assim que funciona. No mercado você tem muito mais chance de errar. Então, você tem que maximizar retornos quando você ganha. O processo de alavancagem inteligente que nós ensinamos, ele permite isso, você maximiza absurdamente o lucro. E quando você perde, você vai estar perdendo 30 dólares, só 0,3% para 10 mil dólares. Né? Se for um outro capital, você vai estar perdendo de acordo com 0,3% sobre esse capital. Isso para day trade, que é o manejo de risco para day trade. Para swing trade, position já é outro manejo de risco que está nos DVDs Trader Profissional Avançado. Certo? Bom, pessoal, agora vamos analisar o dólar ien aqui. O que acontece? A gente tem aí, segundo a metodologia Russian Profits, nós temos o preço, né, atualmente acima da Price Trend Line, certo? E ele, embora não dê um sinal de compra claro na Price Trend Line, a gente vê que a gente tem candlesticks que denotam indecisão do mercado exatamente próximo dessa zona, o que indica que provavelmente vai continuar fazendo topos de fundos ascendentes, visando a wall line superior, que é essa linha branca, certo? Visa a wall line superior, que é essa linha branca aqui, onde quando acontecer a divergência da Profit Line, o preço será a saída operacional, que pode ser com probabilidade o final da onda 5 do fractal de Elliott, do fractal do mercado que Elliott falou,
certo? Onde o preço corrigirá fazendo a onda A, B, C até a price trend line de novo. Então a tendência do dólar ien no diário é de alta, certo? Eu não estou dando dicas, eu estou dizendo o que eu faria. Eu não dou dicas porque eu não sou analista e nem guru, certo? Eu sou um operador e eu opero com meu dinheiro, e com as minhas técnicas, com a demonstração das minhas técnicas, você vai aprender a ser um profissional independente, certo? Então, o que a metodologia me faz fazer, me faz decidir sobre o dólar ien é ficar esperando, porque esse sinal foi longe da price trend line, então é um pouco ambíguo. Eu particularmente não entro nesse tipo de sinal, tá? Então o dólar ien está nessa situação aí, está numa tendência de alta atualmente. Agora, pessoal, isso aqui é para vocês verem o poder da price trend line, certo? Então a gente vê, ó, quando o preço está abaixo da price trend line, eu vejo que a tendência é de baixo, então vai cair muito mais do que subir. Então compensa operar vendido. Aqui deu uma pequena alta porque o preço estava acima da price trend line, abaixo da price trend line, exatamente na price trend line, deu o ponto de entrada operacional e o trader fica até o fim e maximiza lucros. Isso no gráfico diário. Então veja, você não precisa analisar, fazer linhas de tendência, você não precisa analisar, topos e fundos. Está abaixo da price trend line, a tendência de baixo. Está acima da price trend line, a tendência de alta. Acabou. Ela é o indicador que manda na tendência do mercado financeiro e é científico, tá? É um indicador científico. Por isso que você tem um grande poder utilizando este indicador. Nós utilizamos, né, a price trend line também no day trade, que é a média móvel 89. É simplesmente a média móvel 89, tá? Só que daí tem a questão das divergências, das wall lines superiores e inferiores, para você maximizar o lucro saindo exatamente no final da onda 5 do fractal do mercado, com precisão, sem nenhuma regra, sem muitas regras. Você tem uma regra só. Elliott Waves tem 30, 50 regras. Você não consegue operar aquilo. Tem ambiguidade. Então, é um método muito poderoso que não tem ambiguidade. Bom, pessoal, então muito obrigado, um abraço.